Vou falar agora com vocês um pouquinho então sobre o uso dos e-mails, né? Essa ferramenta que é tão importante dentro da instituição, não só para documentar todos os processos que são realizados, mas também para recorrer a essas informações posteriormente. Então, o que a empresa sugere, inclusive pede que os colaboradores realizem com relação aos seus e-mails, né? Que a gente tenha sempre agilidade na hora de responder esses e-mails, evite deixar e-mails aí 2, 3 dias sem resposta. É claro que vão existir momentos aí no seu trabalho em que o dia a dia é mais corrido e que não dá para dar uma resposta naquele momento. Então, o que a gente sugere? Coloque lá, ok, eu vou responder você em breve, eu estou providenciando algum retorno, mas informe para aquela pessoa que te enviou um e-mail que esse e-mail está sendo visto, né, que está sendo analisado. Outra coisa importante dentro da redação desse e-mail, né, é que a gente procure trazer informações claras, objetivas e sucintas. Às vezes a informação é muito extensa, muito grande, e aí na hora de trazer essa informação por escrito, ela fica um pouco confusa. Então, se você precisa assim protocolar, né, ter esse documento redigido, como uma forma até mesmo de protocolo, que você também possa entrar em contato por telefone com a pessoa que está recebendo aquele e-mail e garantir realmente que ela entendeu aquele processo, né? De forma geral, se você puder, traga as informações de forma mais sucinta e objetiva. Observe também a questão do campo assunto, porque muitas vezes o campo assunto ele não está correlacionado com a informação que está sendo trazida no texto, né, no corpo do texto daquele e-mail. E aí na hora que a gente precisa recorrer àquela informação, a gente não consegue localizar aquele e-mail. Por exemplo, eu estou falando de um cliente, de uma nota específica, traga ali o número daquela nota, traga o nome daquele cliente, que se a gente precisar posteriormente buscar essa informação, a gente vai pelo número da nota e consegue localizar com muito mais facilidade. Outra observação importante com relação aos e-mails é as pessoas que estão copiadas nele. Muitas vezes nós recebemos e-mails onde existem várias pessoas que estão ali copiadas. E na hora que nós vamos responder, geralmente utilizando o recurso responder a todos, nós acabamos não percebendo as pessoas envolvidas naquele e-mail. E envolvemos pessoas que não têm nada a ver com aquele assunto. Às vezes é um assunto interno, sigiloso da empresa, onde o cliente está copiado, onde o outro setor está copiado, né? Então é sempre importante observar quem que está ali na cópia daquele e-mail. Todas as pessoas precisam daquela informação? Para que a gente evite cometer gafes, né? E deixar vazar informações que são estratégicas e sigilosas da empresa, né? Uma outra observação importante é quando a gente precisa anexar algum documento dentro desse e-mail. Se você está anunciando ali que tem um anexo, observe mesmo se o anexo que você está enviando ele é o anexo certo, né? Se você colocou o documento que precisa ser colocado ali, para evitar de receber ali uma informação que não é correspondente com o seu e-mail. A empresa também utiliza ferramentas de comunicação interna, Skype e Teams. São dois comunicadores internos que facilitam muito o diálogo dentro da instituição, até mesmo porque através dessas ferramentas a gente pode se isentar de algumas formalidades. Então, às vezes eu preciso de passar uma informação mais rápida, trazer isso de uma forma mais dinâmica, eu posso utilizar essas ferramentas. O que a gente pede é que a gente observe essas ferramentas com muito cuidado, né? Porque apesar de serem ferramentas que trazem certa informalidade, elas são ferramentas institucionais. Então, evite trazer assuntos que não são pertinentes a esse conteúdo profissional para essas ferramentas, né? Para que a gente não esteja exposto, por exemplo, em caso de auditoria da TI, né? Que eles possam que a gente possa garantir o nosso profissionalismo, inclusive utilizando essas ferramentas. A internet é uma ferramenta muito importante para que nós possamos desenvolver um bom trabalho dentro da instituição. Todas as informações são acessíveis por essa ferramenta e hoje em dia a gente já não sabe mais viver sem ela, né? O que é importante lembrar, né, neste momento
é a maneira mais adequada de usar, a maneira mais saudável de utilizar essa ferramenta dentro do espaço profissional. Então, evite conteúdos racistas, pornográficos, redes sociais ou conteúdos que não são pertinentes ao seu trabalho. Aqui na empresa, a gente já distribui os perfis de internet conforme as necessidades da função. Então, nós temos o perfil básico, nós temos o perfil intermediário, nós temos o perfil VIP e cada um deles vai disponibilizar um número específico de sites que são ali pertinentes à sua necessidade para exercer sua função com qualidade. Caso, por exemplo, você não esteja tendo acesso a algum site que você necessite para executar a sua função, você pode solicitar lá no setor de TI, eles vão entender, né, qual que é a sua necessidade e vão disponibilizar se for necessário. Mas, para além disso, né, a gente recomenda que sejam evitados conteúdos pornográficos, racistas, políticos, de redes sociais, de forma geral, conteúdos que não contribuem diretamente com o seu trabalho. Com relação às ligações, a gente percebe dois tipos de ligações diferentes. As ligações internas, reconhecidas geralmente por 2 toques curtos. O que a empresa recomenda é que você atenda o telefone de forma empática, né, com empatia na sua voz, formando o seu setor, o seu nome e a saudação. Já para as ligações externas, reconhecidas geralmente por um toque longo, a empresa recomenda que você anuncie o nome da empresa, o seu setor, o seu nome e uma saudação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para reconhecer, para fazer a transferência de uma ligação, você vai apertar lá no seu telefone o flash e o número do ramal. E para buscar, né, para captar uma ligação de um outro ramal, você vai digitar o asterisco e o 0. Joyce, mas eu fiquei com uma dúvida, eu não sei qual que é o ramal da pessoa que eu preciso transferir a ligação. Não se desespere. Aqui a gente tem o da recepção, né, o Vitor da recepção, que envia mensalmente a lista de ramais da matriz e das filiais para todos os setores. Então, você consegue ali não só ter os números de ramais, os telefones e os e-mails de cada pessoa dentro da instituição, de acordo com a sua necessidade. Então, se você ainda não recebeu, você pode solicitar ou para o RH ou para a recepção ali, que eles te enviam os contatos de todos os colaboradores também, para que você não fique perdido aí. É importante lembrar sempre de conferir a lista de ramais e manter ela sempre atualizada, né? Evitar passar a ligação para pessoas que não são as pessoas solicitadas dentro daquela ligação. Então, por exemplo, eu recebi a ligação ali para falar com a Joana, e aí a Joana não está no setor, e para eu me livrar daquele contato ali de forma rápida, eu transfiro para o José. E aí o José, eu paro o trabalho dele, né? Ele não vai ter a informação que aquela pessoa necessita, e eu não vou conseguir solucionar esse dilema. Então, se você receber uma ligação, a pessoa não está no setor, você não consegue resolver, anote o recado, deixe esse recadinho mais simples, o mais breve possível, para que essa pessoa possa retornar a esse contato, ou então peça que a pessoa que está ligando retorne mais tarde.